Escritura toda ela é divinamente inspirada. Está aqui a resposta que nós temos nas mãos. Quando as pessoas falam da Bíblia, quando as pessoas menosprezam, zombam da palavra de Deus, segundo Timóteo 3,16 já responde pelo fato que ela é de origem divina. A palavra de Deus, ela não é criação da mente humana. Apesar de 40 escritores escreveram a Bíblia no período de 1600 anos, existe um autor comum. Quando você imagina um livro sendo escrito no período de 1600 anos, você percebe a unidade que há na Bíblia, você percebe o consenso que há na Bíblia. Aí você já imagina que esse livro não é criação da mente humana, esse livro não é invenção humana, mas este livro na verdade é as Sagradas Escrituras, ou seja, é a palavra de Deus, que ela é toda inspirada por Deus. Então quando você pega a Bíblia, lê no Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, vai, chegando até Apocalipse, você encontra um livro inspirado por Deus. E é neste dia que nós celebramos este momento tão especial que nós temos na nossa vida. O dia da Bíblia é celebrado no segundo domingo de dezembro. É uma oportunidade, irmãos, para refletirmos, pararmos para analisar e vermos como é que está a minha situação com a palavra de Deus. E este dia é um dia especial que renova o sentimento que nós temos. E podemos dizer assim, os crentes são conhecidos como os Bíblia, porque supõe-se que os crentes leem, estudam, meditam na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como diz o louvor, 66 livros de mensagem, 66 livros da palavra de Deus para todas as esferas da nossa vida. É interessante, quando você vai falar sobre ecologia, tem na Bíblia. Quer saber sobre economia, tem na Bíblia. Quer saber sobre direito, tem na Bíblia. Quer saber como engenharia, tem na Bíblia. Quer saber sobre a vida espiritual, tem na Bíblia. Quer saber de onde o homem veio, para onde o homem vai, quem é o homem, tem na Bíblia. As pessoas dizem assim, as 3 perguntas da humanidade. Quem é o homem, para onde o homem vai, de onde o homem veio. Mas isso a Bíblia já responde. A palavra de Deus já mostra quem é o homem, para onde vai o homem e de onde vem o homem. A Bíblia Sagrada, ela apresenta, meus irmãos, somente uma mensagem central. E essa mensagem se chama Jesus Cristo. O foco da Bíblia é Jesus. A Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia mostra Cristo Jesus. A Bíblia, irmãos, como nós conhecemos, é a bússola que nós precisamos. Se você está perdido, a Bíblia te orienta. Se você está desamparado, a Bíblia mostra o caminho. Mas não adianta ler a Bíblia se eu não
Bíblia mostra. A Bíblia direciona, a Bíblia mostra o caminho que o ser humano pode trilhar para ter um encontro com Deus. Quem já ouviu falar, olha, no fim dos tempos a Bíblia se apagará. Na grande tribulação a Bíblia vai se apagar. A Bíblia, irmãos, já diz o texto aí em Mateus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Os Beatles disseram que iam ser mais conhecidos e famosos que a Bíblia. Eles vieram, nasceram, cresceram, morreram. A Bíblia continua.
Interessante perguntar a Rui Barbosa onde a Bíblia deveria ser colocada em uma biblioteca. E ele respondeu: se a Bíblia for colocada embaixo de todos os livros, ela será um alicerce para o conhecimento de toda a cultura, de toda a sociedade. Mas se colocar a Bíblia na parte de cima, ela será a coroa de tudo que já foi pensado. E se colocar a Bíblia no meio da estante, aleluia, ela será o centro da vida de todo conhecimento. Onde colocar a Bíblia é Bíblia. Vamos antecipar o nosso livro? Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus. Toda a igreja de pé louvando ao Senhor em comemoração a este livro do vídeo. Depois estude, depois pesquise como a Bíblia chegou até nós. Você vê a perseguição que esse livro sofreu, como ela foi tratada, como ela foi queimada, exemplares foram queimados. O período negro da história da humanidade, a Idade Média, era queimada a Bíblia e queimada quem consumia a Bíblia. Era chamado de feiticeiro quem tivesse uma Bíblia. E por isso, o Santo Tribunal da Santa Inquisição Romana sentenciava e condenava à morte quem tinha uma Bíblia, quem lia a Bíblia ou quem possuía. E a Bíblia superou, a Bíblia venceu todas as perseguições de todos os reinos, de todos os impérios, de todos os poderosos. E hoje a Bíblia é o livro mais vendido e mais lido em todo o universo, apesar do Oriente proibir a entrada de Bíblias e proibir a leitura de Bíblias. Mesmo assim, a Bíblia é o livro mais vendido e mais lido para a glória de Deus. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. É bonito, pode escrever.
No momento de luta, no momento de adversidade, no momento que você acha que não dá
não te esquecerás do Senhor teu Deus. Se você ler todo o capítulo, ele faz retrospecto daquilo que o povo de Israel passou pelo deserto. De dia tinha uma nuvem, à noite tinha uma coluna de fogo, não faltava maná, não faltava o pão para alimentar o povo. Ele disse: não se esqueça do Senhor seu Deus. Os seus pés nunca incharam, nunca se acabou suas vestimentas. O que é isso? Eles passaram 40 anos com a mesma roupa, não. Aquilo ali Deus estava mostrando que durante 40 anos foi Deus que os sustentou. E quando Neemias fala, lembrai-vos do Senhor, ele está fazendo que o povo retorne. Lembre, tenha em memória que Deus é que sustenta a família. Grande e terrível pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Se armem. Hoje nós aprendemos na escola dominical, pastor Júnior falou sobre a armadura de Deus, ele falou sobre a espada, que é a palavra de Deus. Não se aposse da Bíblia, das promessas que estão na Bíblia, e defenda a sua casa. Vivemos